A jornalista Dade Squarize é a convidada do Sempre um Papo desta semana. Dade Squarize lançou recentemente o Manual de Redação e Estilo dos Associados, um guia de consulta rápida e fácil para os jornalistas. Com uma linguagem simples e bem-humorada, Dade Squarize aborda questões técnicas e dá dicas de como escrever de forma clara e objetiva. Você acompanha agora Sempre um Papo com Dade Squarize. Dade, queria que você começasse contando como é essa história. Você é a segunda pessoa que assina um manual de redação, porque no manual de redação normalmente é uma coisa coletiva, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi fazer isso, como é que... O que é fazer o manual? Fazer o manual é enfrentar desafios. O primeiro desafio é o desafio do conteúdo. O que deve figurar no manual? Qual o formato que deve ter o manual? Bem, para responder à pergunta, eu li muitos manuais. Eu li os manuais nacionais e li os manuais estrangeiros que me chegaram às mãos. Então, existem dois tipos de manual. Tem um manual muito rápido. O exemplo que nós temos aqui é o manual da Editora Abril. É um manual que deve ter umas 50 páginas, é um tamanho pequeno, 50 páginas, e é um manual de estilo, simplesmente, que é destinado à revista. Então, quem é que escreve em revista? É a pessoa que tem tempo de pesquisar, que tem tempo de escrever. Tem pelo menos uma semana para fazer a matéria. Ou, às vezes, 15 dias, às vezes, um mês. Então, o manual não se preocupa em dar ajudas gramaticais. O manual só diz o que a Abril espera dos seus redatores de revistas, em termos de estilo, e nada mais. Para um manual de jornal, esse tipo de texto não é adequado. É excelente, porém não é adequado, porque o jornal é diário. E o jornalista tem muito pouco tempo para fazer um manual, para fazer o seu texto, muitas vezes. Ele sai de manhã, apura a matéria, volta à tarde, tem que escrever 80 linhas, por exemplo, e entregar em questão de uma hora, dali a uma hora e meia. E, ao mesmo tempo, tem que pensar na ilustração, tem que pensar nas fotos, tem que pensar nos títulos, tem que pensar no sutiã, tem que pensar na legenda. Então, um jornalista de jornal trabalha rápido e sob pressão. Então, o manual tinha que responder a essas duas exigências, de uma consulta rápida e fácil. Não adianta ficar com rebuscamento, porque não dá tempo não dá tempo de perder tempo com rebuscamento. Então, optei pelo manual enciclopédico. Então, seria um manual o mais completo possível. Então, o que é um manual o mais completo possível? É outro desafio, outra pergunta. O que deve figurar no manual? Então, a resposta é tudo que o jornalista precisa. Então, a pesquisa mais urgente na hora do fechamento que ele necessita, ele tem que encontrar no manual. Porque manual significa aquilo que está à mão. Tem que ficar à mão, ali em consulta. Eu quero saber qual é a capital do Azerbaijão. Então, onde fica o Azerbaijão? Qual é a população? Qual é a religião? Qual é a moeda? Qual é a diferença de fuso horário? Esse manual tem que ter lá na hora, porque não dá tempo de procurar em outras fontes. Então, o manual dos associados foi um manual coletivo, assim, enciclopédico. Ele tem 5 partes. A primeira parte trata da apresentação da notícia. Então, o repórter vai à rua, apura, tem um mundo de informações na cabeça, como apresentar estas informações ao leitor. Claro que o repórter antigo sabe, mas existem muitos repórteres novos, e o jornal é uma casa de alta rotatividade. Então, é gente que entra e sai a toda hora. E cada jornal tem seu jeito de apresentar a notícia. Então, os nossos jornais têm uma forma. Então, o primeiro capítulo trata das opções
que tenha um repórter para apresentar as notícias, para que não seja aquele bloco que ninguém lê. O leitor não suporta textos muito longos. O leitor gosta de textos curtos, de textos que tenham respiradouros, que tenham entretítulos. Então, o ideal é dividir a matéria em partes, né? No fim, a página traz todo o conteúdo, porém dividido em partes, que facilita a leitura. Além disso, o jornal enfrenta um problema da concorrência com a internet ou com jornalismo de TV a cabo. É muito rápido. Então, a gente tem a informação a toda hora, toda hora, toda hora. Como fazer frente a isso? O manual também dá sugestões. Então, o jornal tem que aprofundar as notícias. Como aprofundar as notícias? Há fórmulas, e as fórmulas são apresentadas no manual. Mais ou menos, o jornal faz hoje o papel que faziam as revistas semanais. O jornal, antes desse jornalismo online, jornalismo que é dado na hora em que o fato acontece, os jornais davam a notícia e as revistas aprofundavam a notícia. Hoje, quem dá notícia é a televisão, quem dá notícia é a internet. E o jornal faz o quê? O jornal aprofunda a notícia. E as revistas perderam a função. Então, mais ou menos, quando a gente lê as revistas, dão a impressão de que tem pouca coisa de nova na revista, porque quem tem hábito de ler o jornal já abordou aquilo que a revista aborda, né? Claro que quando tem grandes reportagens, assuntos novos, exclusivos, é diferente, mas quando é do dia a dia, a revista perdeu um pouquinho do seu papel. Então, esse foi o primeiro capítulo, que é de leitura. Quem está no jornal conhece este assunto, quem está entrando vai conhecer, e estudantes que queiram conhecer como se faz um jornal, têm essa informação. O segundo capítulo, esse capítulo eu chamei de vender o peixe, porque o peixe já está pescado, é informação obtida, né? Como vendê-lo? Então, a gente tem que apresentá-lo de tal forma que seja palatável, o leitor o queira comprar. O segundo, eu chamei de rechear o peixe. Então, é o texto. Como tratar o texto? Então, são as regras de estilo, que existem, que já foram testadas, e que tornam o texto mais agradável, o texto mais fácil, o texto mais gostoso de ler. Porque o grande desafio da gente que escreve no jornal é fazer o leitor ler o nosso texto. Porque o leitor tem tantas páginas para ler que, se ele tropeçar em chavões, se ele tropeçar em lugares comuns, se ele tropeçar em pleonasmo, se ele tropeçar em frases muito longas, em frases difíceis, em vocabulário incompreensível, o leitor passa adiante. Ele não perde tempo dificilmente perderá tempo com o nosso texto. Então, o que mais chama atenção não é tanto o que se diz, mas o como se diz. A gente pode dar... Eu escrevo um texto sobre a maneira de enriquecer. Como enriquecer em uma semana. Olha, o assunto é interessante, né? Todo mundo quer enriquecer em uma semana. Agora, se isso for escrito com uma linguagem torturada, frases incompreensíveis, períodos longos, texto confuso, texto ambíguo, o leitor desiste de enriquecer e não lê o texto. E não há castigo maior para um repórter do que não ter o seu texto lido. Então, a gente quer ter o texto lido. E, para ser lido, ele tem que ser atraente. A gente tem que embalá-lo muito bem. Ele tem que apresentar novidades. Então, por que se diz não use chavões? Não é chavão, chavões existem, né? Chave de ouro, pontapé inicial, caiu como uma bomba. Existem chavões à beça, mas quando a gente lê esse chavão, a gente diz, puxa, eu já vi isso. Então, dá a impressão de escritor preguiçoso, de pessoa que não busca uma forma nova. E aí já causa uma má impressão. Pleonasmos existem de montões e nos pegam pelo pé, mas o leitor capta o pleonasmo muito rapidamente. Então, são certos defeitos que aparentemente são pequenos, mas que trazem prejuízo ao texto.
Então, a parte do estilo trata exatamente disso. Há certos textos que são monótonos. A gente os lê e boceja. E muitas vezes não sabe por que está bocejando. Na verdade, é a repetição que torna o texto monótono. Repetição não só de palavras, mas repetição de estruturas. Frases construídas do mesmo jeito, parágrafos construídos do mesmo jeito, iniciados do mesmo jeito, terminados do mesmo jeito. Isso dá, assim, dá uma soneira que quem sofre de insônia pode ler um texto desses e não chega ao final e já estará dormindo. Então, existem formas de variar. Então, o que é o contrário da monotonia é a variedade. Como conseguir a variedade do texto? Aí também há as propostas de tornar o texto mais ágil, mais interessante, mais variado. A terceira parte é embalar o peixe. E esse é um grande problema da gente, é perguntar assim, isso vai entre aspas ou não? Vai em negrito? Vai em itálico? Como é que eu abrevio horas? O número é colado no H? Não é colado? Tem plural, não tem plural? Tem ponto, não tem ponto? Abreviatura, tem plural? Sigla, se escreve tudo com letra maiúscula, tudo com letra minúscula? Tem plural? Então, são essas dúvidas que assaltam todo mundo que escreve, que estão no capítulo do embalar o peixe, é a padronização. Esta é a parte que nós dizemos que é obrigatória que todo repórter dos jornais leia, porque o jornal tem que tratar os itálicos do mesmo jeito, os negritos do mesmo jeito, tem que assinar as matérias do mesmo jeito, né, tem que abreviar do mesmo jeito, e isso é uma padronização. Só te interrompendo agora. Isso não depende de jornal, não? Às vezes eu, por exemplo, li em outros manuais que tem jornal que padroniza de um jeito diferente. Pois é. Então, por isso que é o manual dos associados. Certo. Os associados vão usar esta forma, que não difere grandemente dos outros jornais. Agora, cada jornal tem o seu, tem a sua lei interna, que, uma vez aceita, tem que ser obedecida por todos. Por isso que todo mundo tem que ler. Tá? Então, alguns que chegaram da Folha de São Paulo, chegaram da revista Veja, eles tratam de forma diferente. Então, eles têm que ler este capítulo para... Mas o que pode ser considerado errado ou certo nisso? Bom, a maioria não há desobediência à norma. Na verdade, a nomenclatura gramatical é muito rápida no tratado, não entra em pormenores. E o jornal trata de pormenores. Então, cada jornal, cada revista diz, eu quero que escreva o nome do meu jornal em negrito. O outro diz, eu quero que escreva em caixa alta. O outro diz, eu quero que escreva em itálico. É decisão do jornal, que, uma vez tomada, se torna lei. O outro capítulo é o SOS gramatical. Então, é um pronto-socorro gramatical. E isso aí, nós estamos escrevendo e surge a dúvida. O verbo é vigiar ou vigir? Eu adequo, está certo ou não está certo? À medida que ou à medida em que? Nem eu nem ele saiu ou nem eu nem ele saíram? Um ou outro chegou ou um ou outro chegaram? Em princípio ou a princípio? Então, são dúvidas que surgem para todo mundo que escreve. E, na hora do aperto, do sufoco, do fechamento, a gente pergunta para o vizinho, a princípio ou em princípio? Eu acho que é em princípio, mas não tenho certeza, não. Pergunta para ele. O que você acha? É em princípio, mas também não tem certeza. E fica nessa, não tem certeza, aí chuta, e o que chutou ficou. Então, e nem sempre chuta certo, não é? Nem sempre chuta certo e não dá tempo de verificar. E a maioria dos jornais não tem revisor. Então, o revisor é o próprio autor. Ele tem a responsabilidade de escrever certo. Então, o SOS gramatical quebra este galho. É a princípio ou em princípio. Então, eu procuro na letra a princípio. Aí eu vejo a diferença entre um e outro. Tá? Vigiu ou vigiu? Aí eu vou ao verbo, o verbo é viger, é da segunda conjugação, então vigeu. E assim, a resposta é muito rápida para que a gente responda na hora.
Depois disso, nós temos os anexos. Os anexos, lá na frente a gente diz, trate os estrangeirismos, escreva, então, como lidar com os estrangeirismos. Os estrangeirismos são, palavras estrangeiras são normais na língua. A gente tem contato com línguas estrangeiras. No século XIX, a gente tinha muito contato com francês. No século XX, o nosso contato maior é com o inglês. E as línguas se comunicam, as línguas batem papo. E quanto mais próximo o contato, maior a assimilação, maior o contágio, digamos assim. Como lidar com os estrangeirismos? Eles existem, estão na língua, e a gente tem que lidar com eles. Então, o manual diz, você dê preferência à palavra brasileira. Se tiver uma palavra brasileira, dê preferência a ela. Então, por exemplo, nós temos apagar e agora temos o deletar, que vem do inglês. Qual que a gente vai preferir? Claro que é o apagar, que é uma palavra conhecida, de domínio de todo mundo, né? E fácil, simples, enfim. Então, dê preferência à palavra nacional. Quando nós não temos uma palavra brasileira, dê preferência à palavra aportuguesada. Então, tem o gangue, com G no final, ou gangue. Gangue é a palavra aportuguesada. E quando não há nenhuma das duas possibilidades, a gente usa a palavra estrangeira como se grafa. Então, shopping, show, marketing. Então, são as palavras estrangeiras. E aí nós temos um anexo de estrangeirismo. Como se grafam corretamente estas palavras estrangeiras, que ela tem que ser grafada corretamente. Depois nós temos os anexos. Então, quando nós falamos de chavões, lá na frente se diz evite os chavões, porque os chavões dão monotonia ao texto. É como um cardápio. A comida pode ser a melhor possível, mas quando a gente come todos os dias, em todas as refeições, aquele prato, chega uma hora que não suporta mais. Ou uma roupa mais linda possível, a mais exótica possível. Ela chama a atenção num dia, no outro dia, no terceiro dia, depois passa despercebida. Heloísa Helena, por exemplo, quando apareceu de camiseta e calça jeans no Senado, foi um show. Todo mundo, chamou a atenção de todo mundo. Hoje, ninguém liga. Ela chamará a atenção o dia que não for de camiseta e calça jeans, não é? Então, tudo que é repetido deixa de chamar a atenção, deixa de causar interesse. Então, a gente renova, tem que renovar. Então, nós temos um capítulo de um anexo com os chavões. Chavões se criam a toda hora, mas uns chavões em ordem alfabética dos chavões mais conhecidos. Quando a gente fala de pleonasmo, lá na frente, a gente diz, os pleonasmos são traiçoeiros que são. Porque pleonasmo está assim, incorporado, quando a gente fala, que a gente não se dá conta de que está sendo redundante. Claro que não falo daquele pleonasmo subir para cima, descer para baixo, né? Entrar para dentro ou sair para fora, que isso é comum. Mas há pleonasmos mais requintados, que passam despercebidos. Então, é raro a gente deixar de ouvir países do mundo. Agora, todos os países são do mundo, portanto, é redundante. Países é suficiente, porque todos os países são do mundo. O técnico manterá a mesma equipe. Ora, se ele vai manter, só pode ser a mesma. Então, esse mesmo está sobrando. O técnico manterá a equipe. Ele ainda continua doente. O ainda indica continuidade. O continua indica continuidade, é pleonasmo. Então, basta um. Ele continua doente ou ele ainda está doente. É um ou outro. Então, tem uma relação de pleonasmos por ordem alfabética, que aí o repórter, se desconfiar, ele vai lá e olha se aquilo é pleonasmo ou não. Se for pleonasmo, ele se safa dele. Tem um capítulo do politicamente correto. O manual, como ele é um manual dos associados, ele foi distribuído, uma versão preliminar foi distribuída a todos os jornais associados.
E todos deram opinião, todos deram sugestão, todos pediram para alterar isso, alterar aquilo, acrescentar uma coisa, excluir outra. E foi unânime o pedido para excluir o capítulo do politicamente correto. Isso porque e foi o único pedido que eu não levei em conta. Eu vou manter o capítulo. É um anexo, não é um capítulo. Por quê? Então, esse capítulo, esse assunto surgiu na época que o Nilmário Miranda soltou aquela cartilha do politicamente correto, que engessava toda a língua, não se podia falar nada, nem anão se podia dizer. Diz que anão tem que dizer que é pessoa verticalmente prejudicada. Então, realmente aquilo impedia a gente de falar. Então, eu mantive, porque são poucos vocábulos e são vocábulos que criam problemas. Então, eu queria ler para vocês os que eu mantive. Então, está na página 147. Obrigado. Obrigada. Então, são pouquinhas. Então, por exemplo, no jornal, eu sou editora de opinião, e o senhor redator também, as cartas dos leitores. E também assino a coluna Dicas de Português. Então, os leitores, quando vem algum problema de língua, eles me telefonam, porque eles acham que eu sou um canal natural, um canal natural para receber a reclamação, responder para eles e comentar na redação, o que normalmente eu faço. Então, os movimentos mais organizados que existem é o movimento negro, é o movimento gay, e são os movimentos religiosos e o de mulheres. São movimentos extremamente organizados e as pessoas estão muito atentas às palavras, porque as palavras transmitem preconceitos ou reforçam preconceitos. Então, sempre que aparece nuvem negra, então lá no título diz nuvens negras sobre a economia brasileira. Pode esperar que no dia seguinte vem pelo menos 50 reclamações. Por quê? Porque o adjetivo negro sempre tem uma conotação negativa. Então, a gente podia usar outro termo, não usar nuvens negras. O verbo denegrir, ele causa assim, grandes problemas também, porque denegrir vem de negro e dá também uma mensagem negativa. Então, lá no subconsciente das pessoas, ele reforça preconceitos. Então, também se evite o denegrir, não precisa dizer denegrir, pode usar outros verbos. Nós temos assim, uma língua muito rica que possibilita a gente não usar esse verbo. O verbo judiar, que vem de judeu, isso também tem conotação negativa, significa maltratar. Também o zojudiar, a comunidade judaica telefona para reclamar, para protestar, e alguns com muita veemência, eu vou cancelar a assinatura do jornal, porque esse jornal é contra judeu, é contra Israel. E, na verdade, não é. Quem escreve não está pensando ser contra ninguém. Na verdade, a gente escreve porque ouve, porque costuma escrever e não tem nada. Então, para evitar estes assim, transtornos maiores, que podem ser evitados sem nenhum prejuízo ao estilo ou à expressão das pessoas, aí eu dei umas sugestões de como substituir o quê. Então, por exemplo, use chinês, coreano, japonês, quer dizer, a nacionalidade da pessoa, em vez de usar japa, China ou amarelo. Use comprometer em vez de denegrir. Então, tem a imagem comprometida em vez de denegrida. Use homossexual ou gay em vez de bicha, veado, boneca e por aí vai. Use idoso em vez de velho, decrépito, gagá, pé na cova, pessoa que faz hora extra no mundo e por aí afora. Lésbica é lésbica, não precisa usar sapatão ou pé 44. Maltratar é melhor, use maltratar, não use judiar. Use negro. Vejam que o próprio movimento negro se chama movimento negro. O Florestan Fernandes dizia que nós temos preconceito de ter preconceito.
Então, a gente não gosta de dizer negro. Na verdade, negro é a raça, é a cor, quer dizer, isso não é nada pejorativo. Então, ao se referir a uma pessoa, quando precisar dizer a cor, diga é negro, em vez de preto, crioulo, escurinho, de cor, moreno, criolão e outros termos, que a gente tenta, aí, na verdade, são eufemismos. A gente tenta, né, tentar açucarar o termo, porque nós temos preconceito. Então, na verdade, negro pode dizer negro. Agora, quer indicar cor? A cor é preta. Então, são nuvens pretas no céu. Não precisa dizer nuvens negras. Nordestino é nordestino. Não é cabeça chata, não é Ceará, não é Paraíba, não é baiano, não é pau de arara. Pobre ou pessoa de baixa renda. Não é pobretão, não é pé de chinelo, não é ralé, não é mulambento, não é povão, não é raia miúda. É portador de deficiência, portador de deficiência. Não é deficiente físico nem deficiente mental. E aí também a gente entra lá na frente, quando eu falo no politicamente correto, a gente não pode também exagerar. Então, a maior qualidade do estilo é a clareza. Né? A pessoa tem que entender da primeira vez, não tem que adivinhar o que está sendo dito. Então, por exemplo, não tem nada de incorreto dizer que Paulo é cego, ou que Maria é surda, ou que Paulo é surdo-mudo. Na verdade, são problemas que ele tem. Então, não é suficiente dizer que ele é um deficiente visual. Eu sou deficiente visual porque eu tenho uma deficiência, eu preciso de lentes, mas eu não sou cega. Então, se a pessoa é cega, a gente pode dizer que é cega sem melindrar, porque o problema é melindrar. O problema é criar antipatia com o leitor, ou criar uma reação negativa com o leitor. Dizer que uma pessoa é cega não cria em nada essa antipatia. Religioso, uma pessoa religiosa. Não é papa hóstia, não é igrejeiro, não é carola. É rico ou pessoa de alta renda. Não precisa dizer que é ricaço, abonado, opulento, endinheirado e por aí vai. Travesti é travesti, não é traveco, não é boneca, não é bicha. Então, são esses os termos que eu mantive, que eu acho que precisava manter, e não é nada que contrarie o senso comum. Não é? Na verdade, ele está dentro do senso comum. Bem, nós temos um anexo dos pleonasmos, como lhe falei, de vocabulário técnico. Então, o repórter não é especialista em nada. Ou ele é especialista, ele precisa escrever sobre tudo. Às vezes precisa escrever sobre direito, mas não tem muita certeza. Então, de vez em quando aparece lá, o juiz deu o parecer. O juiz não dá parecer, o juiz dá a sentença, não é? Ou então aparece lá mandato de segurança, e é mandado de segurança. Então, são coisas miúdas que, na verdade, causam confusão. Então, nós temos um vocabulário técnico, um anexo de vocabulário técnico, de termos jurídicos, termos médicos, termos de armas, tribos indígenas, veículos e informática. Então, nós temos ali, assim, quem escreve sobre informática é um vocabulário muito especializado. Aí nós temos, assim, um vocabulário especializado dessa área de informática, mas dito em linguagem muito simples para que todo mundo entenda. E tem uma parte de erramos. Então, são 100 erros tirados do jornal. Então, porque uma coisa é ver assim no SOS, manter a mesma é pleonasmo. Outra coisa é ver a coisa aplicada, né, a coisa no jornal. Então, são 100 escorregões que a pessoa tem, tirados do próprio contexto, do próprio jornal, e o comentário. Então, é a língua viva, assim, aplicada. É aquilo que a gente vê em situação dicionária que acaba sendo aplicado. Temos o
o código de ética dos associados, então, como se deve se comportar eticamente o repórter, e a história dos associados. Então, isto aqui é o que compôs o manual. Foi um grande desafio achar a forma, achar o formato para entregar o texto pronto. Aqui muita gente escreve, quem escreve sabe que qual o caminho a seguir. Encontrar o caminho é sempre muito difícil. Às vezes eu sei exatamente o que eu quero dizer, mas como começar? Por onde começar? Né? Qual o caminho a seguir? É sempre um desafio, é sempre difícil a gente achar o caminho. E quando acha, ele flui. O manual já foi lançado em vários estados do Brasil, onde os associados têm jornais. E sempre vem uma pergunta: isso não é engessar? Ao entregar um manual para os jornais, não é engessar o jornal? Não é obrigar todo mundo a escrever do mesmo jeito? Bom, primeiro, ganha loto acumulada durante 100 meses quem conseguir engessar um jornal. Que é aquilo que o Buffon dizia: o estilo é o homem, então cada pessoa tem seu estilo, e cada pessoa deve ter o seu estilo e vai manter o seu estilo. Por que esse manual para todos os associados? Porque cada jornal funciona mais ou menos como uma agência de notícias. Agora, por exemplo, esse problema do Valério Duto tem muito a ver com Minas Gerais, muitas notícias de Minas Gerais. Então, os associados têm um jornal em Minas Gerais, Estado de Minas, tem repórteres lá. Então, eles fornecem informações para os outros jornais. Aqui, o Correio Brasiliense fornece informações de Brasília para os outros jornais. Quando Miguel Arraes morreu em Pernambuco, o Diário de Pernambuco forneceu informações aqui para o Correio. Então, é muito mais fácil para quem escreve sob pressão, como todos os jornalistas, receber já um texto padronizado, não ficar se preocupando com os itálicos, com os negritos, com as abreviaturas, não é? Isso aqui já vem é igual em todos os jornais. Então, a preocupação nossa, quando recebemos, digamos, um texto do Diário de Pernambuco, é ler, é ver se está bem, melhora aqui ou ali, o que é possível melhorar, e não se perde tempo com pormenores desnecessários. Então, em hipótese nenhuma, a gente pode dizer que o manual engessa os jornais. Engessar o jornal seria como proibir o vento de soprar. É impossível, a não ser que haja uma equipe que reescreva todos os textos. Aí terá a marca dessa equipe, não do repórter, o que não é o caso. E é muito bom para o repórter, na hora do aperto, eu quero saber qual é a capital do Azerbaijão. Aí vai lá e tenho aqui a capital. Eu quero saber se um ou outro saiu ou saíram. Eu vou aqui rapidinho e me diz se saiu ou saíram. Não sou daqueles que faz ou fazem. Aí eu vou aqui na concordância, não sou daqueles que, e vou encontrar se a concordância é singular ou plural. Então, isso é muito bom. Isso é um instrumento de trabalho que ajuda a quem precisa escrever. Eu gostaria de, não ficar falando mais e para ouvir as perguntas, porque as pessoas, sempre quando a gente vai apresentar uma exposição, a seleção é singular, né? O expositor faz a escolha do tema. Nem sempre corresponde à expectativa de quem veio. Então, as perguntas servem exatamente para isso, para preencher as lacunas que ficaram da exposição ou das expectativas das pessoas. Eu queria fazer uma pergunta também muito objetiva. Existe uma versão do manual eletrônica para que a gente possa acionar enquanto estiver escrevendo no computador? Ainda não. Já está em projeto dessa versão eletrônica, mas ainda não está disponível. Agora nós só temos essa versão impressa. Okay. Eu queria falar, eu adquiri o manual ontem, dei uma passada bem rápida, e eu não vi assim, a abordagem de um assunto
que hoje é considerado uma praga na língua portuguesa, que é chamado o gerundismo. Eu já percebi que nos jornais a gente não encontra ainda essa praga, né, na forma escrita, mas é muito comum. Inclusive, em ambiente de trabalho, já se recebe, às vezes, algumas mensagens dos colegas falando assim do gerundismo, né? E eu gostaria de saber assim, se na prática, eu vou até usar o gerundismo para fazer a pergunta, que eu acho que, na minha forma, está correta, porque eu acho que não será um procedimento isolado que precisa ser feito, mas sim um procedimento contínuo, né? Aí eu gostaria de saber o que nós vamos poder estar fazendo para conseguirmos eliminar essa praga chamada gerundismo do nosso dia a dia, se é que vai ser possível ainda. Obrigado. Por sorte, são modas e as modas passam. Então, o que é o gerundismo? Existe aqui o gerúndio. Então, o emprego do gerúndio, que se essa forma vou estar fazendo não está aqui, é porque não deve, não faz parte do português. O gerúndio é uma forma legítima, né? A gente tem o gerúndio e eu não tenho outra forma de indicar ação em curso senão empregando o gerúndio. Eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou escrevendo, eu tenho que usar o gerúndio, é legítimo e é perfeito. O que é o gerundismo? É o emprego errado do gerúndio. É o emprego do gerúndio com valor de futuro. Então, o gerundismo é aquele que cai no gerundismo quem usa o gerúndio com valor de futuro. Então, eu digo assim, a gente telefona para o banco e a secretária disse, eu vou estar providenciando a remessa do seu talão de cheques. Ora, eu vou estar providenciando, ela quer dizer que vai providenciar, que é um futuro, é uma ação futura. Então, aí está mal. Nós temos dois jeitos de indicar o futuro em português. Um é o futuro simples, mandarei. O outro é o futuro composto, vou mandar. São as duas formas de indicar o futuro. Então, a secretária podia dizer, eu vou mandar providenciar o seu talão de cheques, ou mandarei providenciar o seu talão de cheques. Tá? Então, o gerúndio mal empregado é aquele empregado com valor de futuro. Ele não tem função de futuro, ele não indica o futuro. Fora isso, a gente emprega o gerúndio, embora ele seja muito ambíguo. Graciliano Ramos dizia, eu fujo do gerúndio como o diabo da cruz. Então, Graciliano não usava gerúndio. No lugar do gerúndio, ele punha um ponto. E aí ele prosseguia. A frase ficava curtinha, ficava enxuta, boa de ler, fácil, e escapava da ambiguidade do gerúndio, porque na época dele não havia o gerundismo. O gerundismo é uma praga mais recente. Queria te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como foi lidar, se é que ele se lida, eu quero saber se você lida, com a vaidade dos nossos colegas na hora de corrigir erros, de apontar caminhos melhores. E segundo, se você acha que tem um limite entre o erro e a licença poética, aquele emprego aparentemente errado de alguma coisa que é intencional. Bom, então, como lidar com a vaidade? A gente diz na redação que, como é que repórter não pensa que é Deus. Como é que é, Clara? Não pensa que é Deus, ele é Deus. Ele não pensa que é Deus, ele sabe que é Deus. Ele sabe que ele tem certeza. Ele não acha que é Deus, ele tem certeza que é Deus. Então, são pessoas vaidosas, são pessoas assim que trabalham muito, que se esforçam muito, que vencem. E, claro, tem uma autoestima grande. Eu faço erramos todos os dias no jornal. E nunca recebi uma reclamação dos colegas. Alguns não concordam, aí me mandam um e-mail, não concordo com a sua observação, aí eu respondo, e se ele continua não concordando, eu passo para toda a redação recebe as observações dele, o ponto de vista dele. Então, claro que eu tenho tato. Não é? Então, eu sempre ponho assim que o erro é nosso. Claro que quando sai um erro no jornal, o erro é nosso, não é de um ou de outro. E faço com muito bom humor, com muita brincadeira, com muita graça, que as pessoas... O humor é muito bom para derrubar barreiras, né? Para acabar com o mau humor. Então, eu faço a coisa bem humorada. E eu ainda não tive... Olha que eu trabalho com isso há 8, 10 anos...
e aí não tive nenhum problema. Não digo que sempre as pessoas concordem com o que eu digo. Elas podem não concordar, mas de forma muito civilizada e de forma até pública, porque eu mando para toda a redação a discordância da pessoa. A outra pergunta, Clara, foi a licença poética. A pessoa não concorda porque ela usou intencionalmente. Isso. Então, o que é a licença poética? Licença poética é a autorização que se dá a um artista para errar ou para desrespeitar as regras. Por que se dá essa licença poética? Então, se pensa que o artista sabe tudo e tudo que ele sabe, todos os limites que ele tem, não são suficientes para ele se exprimir. Ele precisa transgredir as regras. E ele pode transgredir as regras. Então, quem é que pode transgredir a regra? Drummond pode. Porque Drummond subiu todos os degraus do conhecimento. E ele chegou a um patamar tão alto que a gramática não pode funcionar como camisa de força. Então, Drummond escreveu, quando Cacilda Becker morreu, ele escreveu Cacilda Becker morreram. Ninguém vai dizer que Drummond desrespeitou, que Drummond não sabe a concordância. Claro que ele sabe e foi proposital. Então, o repórter, quando é que se sabe que é proposital ou não? Aí é um limite muito tênue. Primeiro, porque repórter não é artista. Ele tem a função de informar, né? De informar de forma bela, sobretudo no caderno C, sabe? Tem um texto mais bem cuidado. Uma vez eu vi uma entrevista de repórteres, de editores de caderno C, e o entrevistador perguntou como escreve um repórter do caderno C. A resposta foi, bem, ele escreve melhor que todos os repórteres de outros jornais. Então, a primeira seleção é pelo bom texto. Então, o repórter do caderno C sempre tem um bom texto. Ele sempre tem muita leitura, ele tem muito contato com arte, com literatura, com cinema, com teatro, então tem uma visão muito ampla. Agora, qual é o limite dele? O limite dele é o leitor. Então, eu posso usar Cacilda Becker morreram, não sei. Como repórter, eu não sei se eu poderia usar Cacilda Becker morreram no jornal. Drummond fez poesia, ele pôde na poesia, no jornal não. Então, qual o limite? Eu não sei qual o limite. O limite, eu acho que é a aceitação do leitor, que o leitor entenda que aquilo é uma licença poética, porque nós escrevemos para o leitor. Nós não escrevemos para nós, nem para os nossos pares, nem para a nossa editoria. Nós escrevemos para o leitor. E se o leitor acha que aquilo é errado, que o leitor é que manda. Eu queria só fazer uma colocação aqui para as próximas edições, talvez, do manual, com relação aos portadores de deficiência. Eu participei recentemente de um fórum onde estava presente o presidente da Associação dos Deficientes. Está ouvindo? Tá, né? E esse fórum ele se destinava à inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E a primeira coisa que esse presidente falou é que quem é deficiente, ele não pode ser portador. Então, um deficiente visual, ele não pode ser portador de uma coisa que ele não carrega. Então, você só é portador daquilo, eu sou portador desse manual, porque eu estou carregando, eu estou levando ele. Então, ele disse, olha, o primeiro erro com relação a deficiente é usar o termo portador, porque você não porta aquilo que você não leva. Então, você tem uma deficiência. E com relação a ir mais a fundo, quando a pessoa realmente é cego, ele continua sendo, para essa associação, para esse presidente, um deficiente visual. Não chama de cego, não chama de cego. Exatamente, ele continua sendo um deficiente visual. Deficiente visual. A outra questão, e que eu acho também que é pertinente, diz respeito a como você utiliza determinados termos, né? Então, no caso, quando você tiver recursos roubados do governo, né? Então você usa aquele termo que recursos não contabilizados, que pode ser colocado na próxima edição
Os eufemismos, né? É, isso é só Ótimo, ótimo. para complementar. E a outra questão, que eu acho que também poderia ser inserido nesse manual mais na frente, é com relação à informação. Então, na pressa de se fazer um jornal, eu estou falando isso tudo, mas eu sou assinante do Correio Brasiliense, li muito Diário de Pernambuco. Então, com relação à pressa, é lógico que um jornalista tem muito pouco tempo para produzir aquele texto, para fazer aquele texto. Mas é necessário que aquele texto, exatamente por ser pouco tempo, é que ele reflita a verdade. Né? Então, eu recentemente estava lendo um livro, Grandes Pecados da Imprensa, não sei se a senhora conheceu. Ele começa logo falando de um jornalista na Folha de São Paulo, em que ele diz que Rui Barbosa, olha bem, Rui Barbosa tinha na casa dele cadeiras com as iniciais RB e que ele teria roubado essas cadeiras da República Brasileira. Primeiro falar de Rui Barbosa, é preciso ter vivido na época dele ou então ser um historiador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante, nunca a nossa república se chamou República Brasileira. República Brasileira. Nunca. Chamou República dos Estados Unidos do Brasil, se chamou de hoje República Federativa do Brasil, mas nunca chamou. Então, veja, e esse jornalista é um jornalista conhecido. Quem já leu esse livro sabe do que eu estou falando. Grandes Pecados da Imprensa. Vale a pena ler, porque ali mostra exatamente o que um jornalista não deve fazer. Certo? Então, primeiro, não ter conhecimento do assunto, ouviu dizer e acha que. Então, se você quer fazer um jornal de qualidade, primeiro, você tem que saber se aquilo que você está escrevendo tem procedência. E isso não consta no manual, mas deve constar como um conselho. Então, seria um título, Conselhos aos Jornalistas. Nunca escreva sobre aquilo que você não sabe. Né? E aí você fere o leitor. Primeiro, com os erros de português, que são muito claros. É difícil a gente pegar um texto, não tem um erro de português, tem logo ali de cara. Eu, por exemplo, me tornei um especialista. Eu pego um jornal e eu só vejo que está errado, não vejo mais nada. Chama muita atenção, sim. E segundo, que aquela notícia não é a notícia verdadeira. Isso aí, independente de que jornal seja, independente de quem esteja escrevendo, por melhor que seja o jornalista, é um cuidado que deve ser tomado a qualquer momento sobre qualquer assunto. Muito obrigado. Então, muito obrigado e desculpem o tempo tomado. Para não perder a oportunidade, que tem a ver com a primeira pergunta que ele fez sobre a questão do portador de deficiência. Quando eu escrevi uma monografia e eu tive contato com algumas convenções, né? Lá eles citavam que o correto não era portador de deficiência, mas portador de necessidades especiais. Então, assim, como está no bloco, eu gostaria que você também aproveitasse e comentasse. Obrigada. Obrigada. Eu volto ainda para as outras questões. Então pode voltar. Tem fila aí? Perfeitamente considerado à parte. Próximo, companheiro. Boa noite, meu nome é Jadir. Já percebeu que está bastante concorrente aqui, né? Né? É, digamos assim, uma forma de até premiar a sua palestra. Obrigada. Eu estou com meu filho aqui de 14 anos, foi quem mais me estimulou a comparecer. Isso me chamou muita atenção. Ele é testemunha, inclusive, de um bate-papo informal, que é um filho de 12 e ele de 14 que está aí na frente. Nós tivemos uma conversa informal no final de semana, onde eu falava dos livros que foram adotados quando ainda fazia o prezinho. Aí eu falando de Ataliba, Mimo correu atrás de Nina, e o meu filho de 12 anos começou a se interessar muito, e ele questionou se eu gostava muito de escola. Eu tenho magistério em Geografia, licenciatura plena. Por vários percalços, eu acabei sendo inserido dentro da área comercial. E quando meu filho me fez essa pergunta, como se fosse um puxão de orelha, eu disse a ele, olha, filho, os únicos momentos em que eu detestava ir à escola era quando o time do Flamengo perdia, porque era uma gozação tremenda.
Aí ele virou para mim, surpreendentemente, foi um papo de sábado agora, e disse assim, como é que então o senhor conseguiu ser alfabetizado? Meu filho de 12 anos. Bem, meu filho está aí de 14, a testemunha disso. Bem, voltando ao manual, para a gente não fugir muito, eu hoje me deparo, esse dia a gente estava comentando como é que as pessoas se cumprimentam em Brasília, principalmente os jovens, né? Você tenta pegar na mão dele, você não consegue. Ele bate aqui, vai ali. E os meus filhos entram no carro, quando sai da escola, e aí, velho? Velho para lá, velho para cá. E você tem que procurar estar atualizado, né? Se é isso aí, a gente chamaria de ser um indivíduo atualizado. Então, agora, recorrendo ao manual, meu filho veio, a gente sabe que o mercado é agressivo, nós estamos aí diante de concursos públicos, o CESP tem nos feito bastante, digamos assim, surpresas, e eu tenho reparado que nas provas de redações emprega-se muito a argumentação. E aproveitando essa palestra, e, por sinal, muito oportuna, eu queria ver se teria como, sem querer pedir aqui uma aula, em poucas palavras, até para que ele possa levar uma bagagem daqui, apresentando o peixe, vendendo e embalando, como é que, em poucas palavras, ele poderia se sobressair quando é colocado um texto e embaixo diz assim, seu texto tem que ser argumentativo. Por favor. Bom, a gente, jornalista, escreve bem, porque escreve muito e escreve sempre. Então, escrever bem tem que escrever muito e escrever sempre. Não precisa o professor mandar. Então, você escreve qualquer coisa. Por exemplo, assistiu ao telejornal. Aí, você assim, eu vou resumir as notícias que eu li no telejornal. Pega o que você se lembrar, faz o resumo e joga no lixo. Conversou, teve uma briga com um colega. Aí você historia aquela briga no papel e joga no lixo. Todos os dias tem que escrever. É importante escrever todos os dias. O que é um texto argumentativo? Texto argumentativo é o que defende um ponto de vista. Existe uma técnica que diz, assim, muito simples, como é que você vai defender um ponto de vista. Então, o seu texto tem que ter 3 partes. Você precisa primeiro saber o que eu quero defender, qual é a minha tese. Por exemplo, eu tenho o futebol. Então, futebol, ninguém vai dizer, futebol tem livros e livros sobre futebol. Eu tenho que delimitar um assunto. O que eu quero falar? Violência do futebol. Violência no futebol. Então, pronto, eu já delimitei o assunto. E daí, aonde que eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Porque eu sempre tenho um leitor, eu escrevo sempre os leitores. Qual é o meu objetivo com essa violência no futebol? O meu objetivo é demonstrar que a violência tem afastado o público dos estádios. Então, as crianças não vão mais aos estádios, mulheres não vão mais aos estádios, porque tem medo de um ato de violência eles saírem machucados. Então, esse é o meu objetivo. Eu quero demonstrar que a violência está afastando o público dos estádios. E agora? Eu já sei o que eu quero dizer. Primeira coisa é saber o que tem a dizer. Alguém disse ali que a gente só pode escrever sobre o que conhece. Então, eu sei o que eu quero provar isso, eu quero demonstrar isso. E agora? Agora você adote a fórmula do diga, diga, diga. Na introdução, todo o texto tem que ter começo, meio e fim, claro. O começo se chama introdução, o meio se chama desenvolvimento e o fim, conclusão. Na introdução, diga o que você vai dizer. Então, anuncie a sua tese. No desenvolvimento, diga o que você disse que ia dizer. E, na conclusão, diga o que você disse, quer dizer, retome o que você disse e sintetize. Então, são os 3 digas. Tá? Todo o texto tem que ter os 3 digas. E isso, agora, diga como.
da forma mais sedutora possível, da forma mais agradável possível, da forma assim que convença o leitor da sua tese, porque também não adianta dizer a violência está afastando o público dos estados, você não tem argumentos para provar isso, eu tenho que pegar números, eu tenho que pegar opiniões, eu tenho que sustentar a minha tese, e a gente sustenta com argumentos. Essa é uma dissertação, este é um texto argumentativo. Se você tiver um tempinho, o Caderno Gabarito do Correio publicou uma série de sobre redação, que tem todos esses passos, é uma série, acho assim, de umas 10 colunas. Você pode ir ao CEDOC do Correio, CEDOC é o Centro de Pesquisas do Correio, e copie as 10 lições, você tem todo o caminho para chegar a um texto dissertativo, do planejamento ao estilo. O que eu queria saber, e é uma curiosidade antiga que eu tenho, já devia ter lhe perguntado isso, como é que você explica o fato de, não sendo brasileira, dominar com tanta precisão, tanta acuidade, tanto zelo o idioma português falado no Brasil? Obrigada. Bem, língua é habilidade. Então, toda habilidade exige treino. Não é? Então, Gustavo Borges não é campeão olímpico porque acha bonito ser campeão olímpico. Na verdade, ele é campeão olímpico porque ele treina. Mas você não tem nem sotaque. Ele treina 12 horas por dia. Então, língua é habilidade, é treino e é estudo. Então, é estudar. Não tem sotaque porque eu saí cedo do Líbano e aprendi várias línguas até chegar ao Brasil. Então, foi mais fácil, né? Então, a gente tem o crivo fonético. Nós aprendemos fonemas novos até os 13, 14 anos. Depois disso, não aprendemos mais. Assim, meio que fecha o crivo fonético. Por isso que pessoas Ana, explica que melhor um pouquinho para o moço que está assistindo lá. Crivo fonético. Crivo é um filtro de sons. Então, nós aprendemos sons novos até os 12, 13, 14 anos. Por isso que criança aprende todas as línguas com a maior facilidade, sem sotaque. Há línguas que são muito ricas foneticamente e línguas pobres. O espanhol é uma língua pobre foneticamente. O espanhol tem 12 vogais, o português tem 12 vogais. O espanhol tem só 5. Então, nós temos, por exemplo, você é uma vogal fechada. Nós temos café, é o E aberto. Nós temos sempre, o E é uma vogal nasal. O espanhol só tem o fechado. Então, ganha um chocolate Godiva quem fizer um espanhol, que só fale espanhol, que não saiba francês, outras línguas que têm outro som, dizer vovó e vovô. Eles só dizem vovô porque não ouvem o som aberto. Então eu vim pequena para o Brasil, ouvi os sons. E é estudar, né? Estudo. Tá bem, obrigado. E parabéns. Obrigada. Gente, muito obrigado, Dade. Vamos aos autógrafos. Que delícia, hein? Para ver se consegue